agora com uma sequência de sermões, e os temas será perdão e compaixão, como o Tiesco trouxe para nós, perdão e compaixão de acordo com a Bíblia, né? E hoje continuaremos falando sobre esse tema de perdão, de compaixão, né? E eu gostaria que a gente pensasse, gostaria de fazer uma pergunta reflexiva, que é: você já imaginou o que seria da sua vida se Jesus não tivesse existido? Eu posso afirmar com toda certeza que o mundo, ele não seria o que ele é hoje. E eu não digo que ele seria para melhor. Eu digo que se Jesus não tivesse existido, o mundo, ele estaria bem pior do que é hoje, né? Apesar de termos a Escritura hoje pregado praticamente no mundo inteiro, praticamente não, no mundo inteiro é pregado a palavra de Deus, o mundo, ainda assim, ele não é um mundo bom, porque existe pecado no mundo. Imaginem só um lugar onde Jesus não tivesse existido. Seria pior do que está hoje. Não saberíamos como amar a Deus e também não saberíamos amar o próximo. Hoje, a gente tem essa consciência de como amar a Deus e de como amar ao próximo, porque Jesus, ele nos deu esse exemplo. Jesus, ele veio para a terra e nos mostrou o que é o amor, o verdadeiro amor. Sabemos amar, graças a Jesus, mas, mesmo assim, todos os dias temos que aprender. Eu ainda não consegui chegar nesse nível de amor que Jesus mostrou. E eu estou buscando, todos os dias, aprender sobre esse amor. Hoje o mundo só não é melhor porque, mesmo com os exemplos de Jesus Cristo, muitas pessoas não estão nem aí para esses exemplos, pelo que Cristo fez. Muitas pessoas não querem procurar entender e procurar repetir essas mesmas atitudes de Jesus Cristo. Porém, há algumas pessoas que estão na busca disso. A gente pode ver hoje, graças a Deus, aqui, estamos em bastante números de irmãos. Bastante pessoas que, assim como eu, e muitas pessoas também que estão nos assistindo, né, através da internet, através do YouTube, do Facebook, procuram entender sobre esse amor que Cristo deixou para nós. E quando a gente conhece sobre esse amor e pratica, muitas pessoas que não estão nem aí para Jesus Cristo ou para Deus, elas veem nossas atitudes, né? Veem que esse amor que Jesus deixou para nós faz bem para qualquer um. Então o mundo, ele só não está pior porque a gente tem aprendido com Cristo, né? Aprendido sobre amar, aprendido sobre perdoar, aprendido sobre a não fazer coisas erradas, né? Então, hoje estamos aqui para aprender mais sobre isso e o que Deus quer de nós. Estamos aqui porque estamos procurando uma única coisa, que é estar um dia na presença de Deus. Mas como eu posso um dia estar na presença de Deus? Somente uma maneira de estar na presença de Deus, se você tiver o perdão. Porque a gente só pode estar junto com Deus se a gente for perdoado, se a gente não tiver pecado, né? Porque o pecado, ele afasta a pessoa de Deus. Mas por que perdoado? Eu não sou uma pessoa tão ruim, eu nunca matei,
Eu nunca roubei, que eu me lembre. Não sei se quando criança eu fiz isso, eu acredito que não. Mas eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Preciso ser perdoado. Bom, se você nunca matou, nunca roubou, parabéns, que continue firme, que nunca precise fazer isso e que não caia na tentação de roubar ou matar. Mas acontece que as pessoas não entendem que não é só isso que precisa fazer para um dia estar na presença de Deus. Muitas outras coisas de pecados nos afasta de Deus. Por exemplo, eu trouxe aqui uma lista de coisas que não agrada a Deus, uma lista de pecados que nos faz essa separação de Deus. Se você quiser anotar essas passagens, fica lá em Marcos 7, 20 a 23. Também tem uma lista de pecados lá em Romanos 1, 29 e 32. Também tem outra lista de pecados que fica lá em 1 Coríntios 6, 9 a 11. Tem também outra lista de pecados que é em Gálatas 5, 19 a 21. E mais uma lista de pecados lá em Apocalipse 21, 8. Essa lista, eu não vou ler ela agora, mas eu trouxe a maioria. Por exemplo, você já teve maus pensamentos? Você já praticou, a imoralidade sexual? Você já cobiçou? Você já adulterou? Já fez alguma maldade, mesmo que seja pequenininha? Você já foi ganancioso? Você já enganou alguém? Já caluniou alguém? Já agiu com arrogância? Já desobedeceu seus pais? Já foi desleal? Já foi rival de alguém? Já praticou a feitiçaria? Já cometeu a homossexualidade? Já foi avarento? Já foi alcoólatra? Já teve ódio, ciúmes, idolatria a algo que não seja Deus? Já foi egoísta? Já fez dissensões, facções? Já foi covarde? Já foi incrédulo? Essas e outras coisas que a Bíblia nos traz, se já cometemos, não importa se você não matou, não importa se você roubou. Se você já cometeu essas coisas, você está no mesmo nível, está no mesmo patamar de quem matou ou quem roubou. Então, para que a gente possa estar junto de Deus, precisamos do perdão. Precisamos que Deus Ele possa nos perdoar. Para o mundo, muitas dessas coisas que eu li agora é normal. Tudo bem, uma mentirinha. Tudo bem enganar alguém. Tudo bem ficar bêbado, é legal ficar bêbado. Porém, para Deus, nada disso é agradável. Para Deus, isso é um pecado, isso afasta você de Deus, afasta eu de Deus, E em Apocalipse, que é uma da lista ali, 21, 8, ela nos traz essa lista e nos traz o resultado de que se a gente cometeu alguma dessas coisas. O resultado disso é você estar eternamente separado de Deus. O resultado, lá em Apocalipse 21, 8, diz, no finalzinho, que quem cometeu essas coisas, diz assim, que a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu já cometi algum desses pecados. E quando a gente lê essas passagens, se você ler depois, se você ainda não leu, que eu vou repetir novamente, Marcos 7, 20
a 23, Romanos 1, 29 a 32, 1 Coríntios 6, 9 11, Gálatas 5, 19 21 e Apocalipse 21, 8. Se você ler essas passagens e falar, eu estou de boa, eu não cometi nenhum, tome cuidado ao falar isso. Quando a gente lê lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8, lá diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Cuidado para você não se enganar a falar, não tenho pecado. Com vergonha de assumir o seu pecado, porque todos pecam, né? Então, que nem diz lá em João, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Quando eu caí em entendimento sobre isso, sobre o pecado, e vi que já havia cometido alguns deles, e que eu estava afastado de Deus, eu percebi que eu precisava desse perdão. Eu percebi que eu precisava, de alguma forma, adquirir esse perdão. E uma das maneiras que a gente pensa é, como eu vou conquistar esse perdão? E, na verdade, eu poderia ter feito de tudo na minha vida para conquistar esse perdão. Eu não ia conseguir. Porque esse perdão não tem como conquistar. Eu poderia ser a melhor pessoa do mundo depois de ter percebido que eu estava afastado de Deus. Eu poderia começar a tratar as pessoas da melhor maneira possível. Eu poderia ajudar os pobres se eu tivesse condição financeira. Eu poderia acolher todos os animais de ruas e cuidar. Eu poderia fazer muitas coisas que diante da sociedade, muitas pessoas, eu já vi comentários de pessoas falando, olha, essa pessoa aí tem passagem, tem a passagem já para o reino dos céus. Mas, na verdade, não é assim. Porque a gente não conquista o perdão de Deus, né? Por mais que sejam coisas boas, não estou falando para não fazer. Se você tem condição de fazer essas coisas, faça. E faça honrando a Deus. Mas por mais que sejam coisas boas, nada disso me traria o perdão dos pecados que eu tinha cometido. Então, quando eu percebi isso, que se eu continuasse com a minha vida desse jeito, que era antes, né, que eu iria para esse lugar também, que é um lago que a Bíblia nos traz, de enxofre, que arde com enxofre, segundo as Escrituras, eu entrei em pânico. Eu falei, meu Deus, eu não quero ir para esse lugar. Imagine só, que eu sempre fico imaginando, quando a gente dá aquela encostadinha na panela sem querer, quando ela está quente, e queima a mão. A gente que no mundo hoje pode, queimei a mão, dá aquela dor, né? E é uma dor um pouco insuportável, mas a gente já corre, põe na água, ou se tiver uma pomada de queimadura, já passa a pomadinha, já dá aquele alívio. No inferno, não é assim. No inferno não vai ser só a mão que você vai dar aquela encostadinha. É inteiro. E aí quando eu percebi isso, que se eu estivesse longe de Deus, seria sofrimento eternamente, eu fiquei em pânico, que nem eu falei. Eu falei, não quero isso para mim. Lá no inferno, você não vai poder jogar água, porque lá não existe água. Lá no inferno é um lugar de sofrimento. Eu espero que todos que estão ouvindo pensem também sobre isso. Não queira isso, de estar num lugar onde que é sofrimento constante. Né? Na panela a gente queima e já tira a mão rapidão. Ninguém fica lá queimando a mão. Mas no inferno não, no inferno você não vai conseguir tirar a mão. Né? E eu fiquei pensando também, cuidado com o que é pregado no mundo. Né? Tem algumas vezes já vi pregarem que no inferno é legal, você vai estar lá fazendo churrasco, né, com Satanás.
vai estar lá com várias mulheres em volta, geralmente fazem isso propaganda de cerveja, né, tomando uma cerveja. Isso aí é totalmente mentira. Né? No inferno não vai ser assim. No inferno é que nem diz a Bíblia, né? O que a Bíblia nos traz é que é um lugar de sofrência, né? Então, não importa o que eu faço, não importa o que vocês façam, não importa o tanto de dinheiro que a gente não vai conseguir comprar esse perdão. Então, como conseguir esse perdão de Deus? É mais fácil do que parece conseguir esse perdão, obter esse perdão. É simplesmente você entregar sua vida a Deus e aceitar este perdão. E Deus vai te dar. Mas só isso? Nossa, não é possível. É sim, para Deus tudo é possível. Acredite que para Deus só basta você querer, só basta você querer e Ele te dará esse perdão. Porém, perdão não é uma coisa fácil, né? Se alguém faz algo de ruim para você, ou se você faz algo de ruim para alguém, é complicado você perdoar. É complicado você ir atrás do perdão, né? E com Deus também não foi fácil. Para Deus também não é fácil, não foi fácil para que Ele pudesse dar o perdão às pessoas. Como que Ele fez isso? Deus, Ele precisou fazer um ato que ninguém poderia fazer, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Lá em João 3,16, muitos conhecem já de cor essa passagem, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este foi o sacrifício de Jesus, quando ele foi crucificado na cruz, para que a gente pudesse ter o perdão dos pecados. Jesus escolheu morrer para que hoje eu pudesse estar aqui, né? E não foi só por mim, né? Jesus morreu por nós, por todos. E quando a gente vê essa história, que realmente de fato aconteceu, a gente vê que este foi o maior ato da humanidade e que não haverá nenhum outro ato tão grande e tão importante quanto este que Deus e Jesus fizeram através daquela cruz. Né? Jesus morreu para que Ele pudesse nos dar este perdão dos pecados. Quando a gente pensa neste ato, a gente tem que lembrar que este ato de Jesus, desse perdão, ele marcou a nossa vida e marcou a vida de muitos. Este foi o maior ato já cometido, maior ato já feito por alguém, que foi através da crucificação de Jesus. Quando Jesus ele estava sendo pregado naquela cruz, lá em Lucas 23:34, Jesus disse assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, até mesmo quando estava sendo pregado, ele estava preocupado com as pessoas, preocupado com o perdão. Neste momento, Jesus ele estava se referindo, claro, para aquelas pessoas que estavam crucificando ele, né? Quando Jesus dizia: Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. Mas também cabe a nós esta frase. Muitas vezes não sabemos o que estamos fazendo quando pecamos. É claro, a gente sabe que estamos pecando. Nós sabemos que estamos pecando. Mas eu digo que não sabemos o que a gente faz nessa hora, porque quando a gente peca, estamos trocando uma vida eterna com Deus para uma morte eterna, na verdade, que fica lá no inferno, onde a gente viu que é um lugar de sofrência. Então, todas as vezes que a gente for pecar, toda vez que eu
ter vontade de pecar, eu preciso lembrar disso. Eu quero lembrar do que Cristo fez por mim, dessa atitude de Jesus, desse perdão, porque esse perdão ele precisa estar em minha mente de uma maneira que eu lembre disso quando eu ter a vontade de pecar, porque estamos num corpo pecaminoso. Temos a vontade de pecar enquanto estamos vivos, enquanto estamos nessa terra. Então, todas as vezes que me der essa vontade, que a gente tenha força, né, para lembrar disso, de que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, para me dar esse perdão. E eu tendo esse perdão de Jesus, que eu continue firme, porque com o perdão de Jesus Cristo, um dia estarei nos céus. Um dia nós estaremos nos céus, somente através desse perdão. Então, para finalizar, eu gostaria que a gente levasse isso para a nossa semana, que temos esse perdão, mas que foi feito por um sacrifício, não foi fácil. E que possamos guardar, né, esse perdão em nosso coração, esse ato de Jesus. Que possamos lembrar sempre desse sacrifício de Jesus. E que a gente possa ter essa viva esperança, aguardando um dia a volta de Jesus. E quando Jesus voltar, que possamos ser os escolhidos, as pessoas que estarão com Jesus, com Deus, eternamente, longe daquele lugar que se chama inferno. Amém? Eu vou orar e que Deus abençoe a todos no decorrer dessa semana. Oremos, irmão.